Então, boa noite a todos. Decolores. Muita, né? A gente recebe no São João, nosso amigo, que você representa, escola que prepara e está muito lindo já conosco. Isso. Boa noite, grandes irmãos, Silício, Del Rey, Silva, parte do dela de Costa. Um abraço de Costa. Ontem nós vencemos a reação. Se Deus que ilumine santo coração de amor e vossos sacros da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do santo que apresenta o mundo mesmo e gozei de também nossa de cursia, Senhor, bendita mulheres, mãe, pai, ore na nossa sendo as respostas, vou pedir leitura, primeiro 9, 15. O apóstolo assim, não esses direitos, nem escrevo falos, mas este velho a mim são esse ai de que eu quisesse merecer se o independente minha vontade que existe que anúncio para ti mente do direito é livre a redenção pessoa servo maior número a fim baixo da baixo da igreja de ganhar baixo da lei para os que não tiver ainda que por quanto sob a lei que não fiz fraco para os fracos tudo para tudo evangelho escorri estádio
Todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correrei, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim, eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Palavra do Senhor. Agradeço aí ao João pela leitura dessa palavra que Paulo dirige a nós. Então, as 13 cartas de São Paulo é a base hoje da teologia católica. E Paulo escreve a 2 bispos, a Tito e a Timóteo. Pode passar ali. Não. Como comunidade que ali formava, Paulo enfrentou muitos desafios. Escrevia para defendê-la, animá-la e também adverti-la quanto a algum deslize. Então, a exemplo de Paulo, nós precisamos enfrentar os desafios. Está lá no primeiro ponto. Quantos desafios nós temos enfrentados? Quanta coisa tem de ruim acontecido? Somente pela graça de Deus, pelo poder de Deus que estava em Paulo, que está conosco, quando nós procuramos a Deus, nós vamos ter força para enfrentar os desafios. As cruzes sempre vai acontecer, porque não existe um católico que não passe pela cruz. Vamos passar por os momentos difíceis? Vamos, mas com Cristo a vitória é certa. E quem que nos afirma isso? Paulo. E Paulo também nos ensina naquele trecho ali que é preciso defender. Paulo defendia as comunidades. E nós, como católicos batizados, nós devemos defender a nossa fé. Não podemos fazer da fé algo banal. E também devemos defender os nossos irmãos que muitas vezes são desprezados pela sociedade. Quantas vezes as pessoas não dão valor, as pessoas que às vezes estão na rua, o alcoólatra, o ativo. Quantas vezes o ser humano defender a comunidade de Paulo é olhar por essas pessoas que estão sofrendo, essas pessoas que estão sem direção. E Paulo também fala naquele trecho ali que dependendo da situação é necessário advertir. É necessário advertir nossos irmãos, não para julgá-los, para mostrar a direção que é Cristo. Quantas pessoas às vezes estão perdidos, quantas pessoas que não encontram o caminho que é Jesus e necessitam de uma palavra amiga. Mas Paulo nos ensina algo interessante. Nós temos que propor e não impor. Então que nós possamos advertir se necessário, mas é pelo amor que Jesus nos ensina no Evangelho. É o amor fraterno. É pelo amor que a gente vai conseguir advertir as pessoas e assim colocá-las no caminho. Na palavra, Paulo nos apresenta o seu direito e que renuncia tudo em favor do trabalho apostólico em prol da comunidade. Então Paulo tinha direito a ter uma esposa, Paulo tinha direito de ser casado, ele tinha direito a um salário, e Paulo renuncia tudo pelo amor à comunidade em prol do Evangelho. Isso aqui nos ensina que é necessário nos doar mais no conhecimento do Evangelho, na propagação do mesmo e na caridade com os irmãos. Então, que exemplo de Paulo, nós possamos desapegar das coisas, às vezes do mundo, e apegar mais às coisas de Deus. Pelo simples fato, as coisas do mundo passam, mas as coisas eternas é para sempre.
Volta um pouquinho. O anúncio é obrigação não por iniciativa própria, mas por chamado. Todos nós somos chamados a anunciar o Evangelho. Se nós tivemos essa experiência com Jesus, por meio da sua palavra, todos nós somos chamados a anunciar esse Evangelho genuíno de Jesus. Imagine se todo mundo anunciasse o Evangelho, anunciasse as maravilhas, o mundo seria melhor. Então nós, como cristãos batizados, nós temos por obrigação, a exemplo de Paulo, levar o Evangelho. Levar o Evangelho onde necessita dessa palavra eficaz. Porque quando o Evangelho chega ao coração, que a pessoa adere ao Evangelho, o Evangelho começa a fazer uma mudança. Ele começa a mudar as pessoas. Ele começa a mudar os locais. Paulo queria ganhar o maior número de pessoas para Cristo, inclusive os escravos pobres que não teriam condição de sustentar um apóstolo. Então que nós precisamos também ganhar as pessoas para Cristo. E às vezes, dentro das nossas pastorais, o movimento, a gente contenta muito com pouco. Ah, se está frequentando 30, está bom. Não, o Evangelho não pode parar, exemplo de Paulo. Nós precisamos caminhar, nós precisamos procurar almas para o Senhor, como fez Paulo. Nós precisamos ir atrás das pessoas para ter esse encontro fiel com Jesus. Porque todos têm direito a se encontrar com Jesus e a viver o caminho da graça. Paulo cita num texto bíblico um exemplo do mundo grego, usa a imagem do estádio de atletismo e a modalidade de corrida para reforçar a necessidade de esforços e abstinência para atingir a todos, inclusive a si próprio, com a mensagem de Cristo. Assim como os atletas precisam esforçar para ganhar as medalhas, nós temos como cristão esforçar para ganhar a medalha que é o céu. A medalha que nós vamos ganhar como cristão, ninguém aqui vai nos dar, mas é Deus que vai nos dar essa medalha. E assim é necessário que os atletas pratiquem, às vezes uma academia, esforce para conseguir a medalha. E nós também precisamos esforçar. E a nossa academia se chama Santo Terço, Santa Missa, Confissão. Assim como os atletas olímpicos esforçam para receber as medalhas, nós como cristãos devemos esforçar para ganhar a medalha que é a eternidade, que é o reino de Deus. Todo cristão deve ser consciente da necessidade de comunicar a palavra de Deus e, consequentemente, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos comunicar a palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui. Não adianta a gente deixar a palavra de Deus em nossa casa no Salmo 90. O Salmo 90 só vai ter efeito se o Salmo 90 estiver dentro de mim. Não adianta ficar no nosso home, na nossa estante, se ela não está dentro de mim. Então, como Paulo, que nós possamos pegar a palavra, alimentar dela e levar a palavra em todos os lugares. Quantos lugares estão precisando da palavra de Deus? Essa palavra que é luz para os caminhos. Então, que nós possamos levar a palavra de Deus, seja no hospital, seja nos dependentes químicos, seja com algum parente que está às vezes precisando de uma ajuda. E às vezes a gente vê pelo mundo afora, né, pessoas às vezes desanimadas, e às vezes a vida da pessoa não está tão difícil. O que está faltando muitas vezes é um planejamento, está precisando de uma estrutura evangélica. A partir do momento que o evangelho começa a entrar nos corações, há uma mudança de vida. Porque, como dizia o próprio Paulo, o evangelho é uma espada de dois gumes. Então, como nós, como cursilistas batizados, que nós possamos levar o evangelho. Levar esse evangelho genuíno, esse evangelho que é capaz de libertar, esse evangelho que é capaz de dar direção, esse evangelho que é capaz de mudar todas as situações. Às vezes a gente procura tantos livros de autoajuda, não é verdade? O livro de autoajuda maior está aqui.
Aqui está a resposta para permanecermos de pé. Paulo foi o homem forte que foi, porque ele estava com o Evangelho dentro de si. E o Senhor fez grandes feitos com São Paulo. Então que nós possamos ter o Evangelho no nosso coração. E a partir do momento que o Evangelho estiver dentro do nosso coração, as mudanças vão acontecer. Vão acontecer e vão acontecer gradualmente. Um dia acontece um pouco, no outro dia acontece mais um pouco, até mudar completamente as nossas realidades. Espera aí, volta um pouquinho. O Espírito Santo é o protagonista da igreja toda. Então quem está nos conduzindo a evangelizar o Espírito Santo. Então não precisamos ter medo de evangelizar. O Espírito Santo está conosco. É o Espírito Santo que está preparando a igreja para a segunda vinda de Jesus. Então o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo se faz muito presente nas pessoas simples e humildes. Não sei se vocês já repararam, quanto mais simples e humilde é a pessoa, mais Deus aquela pessoa tem. O Espírito Santo não gosta das pessoas arrogantes. Se eu pegar aqui para fazer essa mensagem, e se eu achar que eu sou melhor do que todos vocês, com certeza o Espírito Santo ele vai bater as asinhas e vai embora. Eu vou procurar ele para o outro lado, cadê o Espírito Santo? Cadê o Paráclito? Ele vai embora. Porque o Espírito Santo está nos corações dos humildes e simples. Onde tem arrogância, não tem o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, a missão não vai em frente. Porque Ele é que dá a direção, Ele que conduz. E aqui está a importância também de todas as manhãs nós rezarmos a oração do Divino Espírito Santo. Quando nós rezamos a oração do Espírito Santo, Ele dá a direção todo o dia. O melhor serviço ao nosso irmão é a evangelização que ajuda a viver como filho de Deus, livre de injustiças e seu desenvolvimento global. Então a melhor coisa que nós devemos oferecer às pessoas é a evangelização. É igual, por exemplo, a pessoa que está sem trabalho. Às vezes 1 mês, 2 ou 3, a gente consegue dar uma cesta, mas a gente não consegue dar uma cesta a uma pessoa desempregada todos os meses. Aí a partir do momento que nós evangelizamos aquela pessoa, a partir do momento que a gente tenta achar um emprego para aquela pessoa começa a ter uma direção. Igual eu já comentei aqui anteriormente, quantas pessoas que às vezes a vida delas não está tão difícil assim, só que a pessoa às vezes se entrega no comodismo, não procura uma missa, e a pessoa fica desanimada. Acha que a vida está muito difícil, e às vezes não, às vezes só necessita da direção. Então a evangelização é a coisa melhor que a gente pode oferecer. É como, ao invés de entregar o peixe, a gente ensinar o outro a pescar. O que acontece? A gente não pode dar peixe às pessoas todos os dias, mas se ele aprende a pescar, ele pode pescar todos os dias. O anúncio e o testemunho, quando realizado em conformidades com a consciência evangélica, não cancelam a liberdade, pelo contrário, todo ser humano tem direito a conhecer a salvação. Então muitas pessoas acham que se entregar a vida a Deus, entregar a vida ao Evangelho, vai perder a liberdade. Não, pelo contrário. A liberdade não é fazer aquilo que dá na telha, mas fazer aquilo que é certo. Quem nos ensina isso? Paulo. Aí muitas pessoas falam, mas ir para a escola vivencial é chato, ir para a Santa Missa é chato. Não, porque quando a gente vai na escola vivencial, que a gente abastece da palavra de Deus, quando a gente vai na Santa Missa, que a gente abastece de Jesus Eucarístico, a semana para nós é outra. A gente nos tornamos pessoas alegres, pessoas ousadas, a gente não fica desanimado. Por isso a importância da pastoral, por isso a importância de procurar a missa aos domingos, porque a Eucaristia para nós é um combustível. Às vezes a gente está fraco, está desanimado, a gente vai numa missa e parece que a gente renova. Porque Jesus tem essa força de mudar a nossa história, mudar o nosso coração, de transformar a tristeza em alegria, de transformar a angústia em uma vida em paz. A missão é uma questão de fé, um indicador preciso. Então nós precisamos ter a fé. O que é uma pessoa sem fé? Uma pessoa sem fé é uma pessoa
desanimada. Como dizia São João Crisóstomo, a fé é a essência da alma. Uma pessoa sem fé é uma pessoa que morreu na vida, infelizmente. E sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter a fé. Nós temos que ter essa fé que hoje eu estou doente, mas amanhã vai melhorar. Nós não tínhamos fé que a pandemia ia acabar e praticamente a pandemia acabou. Então nós não podemos perder a fé. Porque se nós perdemos a fé, nós perdemos a vida, nós perdemos o sentido da vida. E a nossa fé não pode estar nas pessoas, não pode estar nos bens materiais. A nossa fé precisa estar unicamente em Jesus. Como cristão, devemos ter nossa atenção aos batizados que perderam o sentido vivo da fé, ou mesmo já se consideram membro da igreja e vivem uma vida distante de Cristo. Como eu já comentei, nós temos que ter atenção com as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Nós temos que trazer para o nosso meio. Quantas pessoas que às vezes vivem tormentos, situações difíceis dentro de casa, porque falta um abraço amigo. É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje com o movimento de Cursilho de São João, porque eu sei que aqui eu encontro um amparo. Um amparo de povos amigos. Movimento de Cursilho de Resende Costa, movimento de Cursilho São João, é a mesma família. Então é dentro da igreja, é com os irmãos que a gente recebe esse apoio que a gente necessita. Porque muitas vezes a gente vai para um campo de futebol, a gente machuca o pé, muitas vezes nem pessoas para carregar a gente encontra. E eu tenho certeza que aqui dentro do movimento de Cursilho, quando um de nós cair, vai ter vários para levantar. Aí está a importância da pastoral, aí está a importância da família cristã, de uma pastoral que leva os trabalhos a sério, uma pastoral que é suporte para o outro. Todos nós estamos sujeitos a quedas, mas eu tenho certeza que com a nossa oração vai sustentar todos. Testemunho de vida cristã é a primeira e substituível forma de missão. Então nós precisamos testemunhar Jesus. Talvez não precise estar aqui na frente fazer uma mensagem, mas testemunha com a sua vida de entrega a Jesus, seu testemunho de caridade. E as pessoas olhar para a sua vida e ver Jesus. Olha que bonito. São Francisco de Assis fala uma frase belíssima, que a Bíblia que os outros leem é a nossa própria vida. Que nós, como cursilistas batizados, nós possamos ter Jesus no nosso olhar, no nosso abraçar, no nosso encontro. É tão bom quando a gente encontra uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa assim alegre, nos faz bem. Talvez aquele dia às vezes não está muito bom para a gente, mas quando a gente às vezes encontra com um irmão, decolores, viva a vida, é tão bom. Aquela alegria que está naquele coração começa a transbordar o meu coração também. Porque quando a gente planta alegria, a gente está plantando o amor naquele coração. Como dizia São João da Cruz, plante amor e colherás amor. Plante mansidão e colherás mansidão. O amor é o combustível da evangelização. Não tem como evangelizar sem amor. A partir do momento que o meu coração se enche de rancor, de ressentimento, de raiva, é impossível levar a evangelização a sério. Então, nós precisamos do amor em nosso coração para poder evangelizar. Sem o amor, não há evangelização. É urgente evangelizar. É urgente acender a luz de Cristo no mundo. No cristianismo não há desempregado e nem aposentado. Todos são indispensáveis. Então nós precisamos evangelizar. O evangelizar é agora. O evangelizar é no nosso trabalho, em nossa casa, é aonde quer que nós vá. Nós precisamos evangelizar. E como foi dito ali, não tem desempregado e aposentado. Até o último suspiro, nós devemos lutar para ter Jesus em nosso coração. Até o último suspiro, quando nós estiver quase morrendo, nós ainda temos que desejar Jesus em nossa vida.
Porque a partir do momento que eu desejo Jesus, se eu vier a morrer, eu fecho o olho aqui e abro no céu. Quero citar ali 2 exemplos de amor a Deus e ao próximo. O Lar São Camilo de Lélis, em Resende Costa, e a Fraternidade Sagrado Coração de Jesus. Ali é um grande exemplo de amor a Deus e ao próximo. O Lar São Camilo de Lélis, em Resende Costa, é onde cuida dos idosos, aqueles idosos doentes, aqueles idosos muitas vezes rejeitados pela família. E lá, de fato, é um lugar de acolhida, um lugar de amor. Lá hoje é comandado pelas irmãs camilianas, filhas de São Camilo. Um lugar onde tem um amor e acolhida, um lugar onde se aprende os valores. Eu quero ressaltar aqui também a Fraternidade Sagrado Coração de Jesus, que tem como presidente o nosso querido coordenador do GED, o senhor Wesley. Lá eu tive lá também um trabalho muito bonito de acolhimento aos dependentes químicos, porque a palavra de Deus é clara. Eu tive fome e me deste de comer, estava nu e me vestis, estava preso e fosse me visitar. Então aqui eu faço essa noite o tributo. O Lar São Camilo de Lélis e a Fraternidade Sagrado Coração de Jesus. A Fraternidade Sagrado Coração de Jesus também é um lugar maravilhoso, onde as pessoas entram com o vício e saem libertadas, simplesmente pelo fato de lá ter o amor. Ter o amor, e tudo que acontece lá é abençoado por Deus. Como que a gente sabe que é abençoado por Deus? Porque a gente vê a transformação. A pessoa chega lá desanimada e sai de lá outra pessoa. Quer dizer, Deus age naquele lugar. A graça de Deus, o poder de Deus está naquele lugar. O missionário impulsionado pelo amor de Cristo, inquieto em sua missão, é feito de atenção, ternura, compaixão, acolhimento, disponibilidade e interesse pelo povo. Então, pelo amor de Cristo, nós somos chamados a levar ao outro a atenção, a ternura, compaixão, acolhimento e disponibilidade. Então, que nós possamos viver o que está ali. É difícil, mas é essencial para levar a missão missionária à frente. O chamamento à missão deriva no chamado à santidade. Então, quando nós somos chamados a anunciar Jesus, seja pela nossa vida, seja pela mensagem, seja pelo abraço, nós estamos também chamados a viver a santidade. Então, quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente evangeliza as pessoas que precisam, quando a gente leva a sua obra à frente, nós estamos traçando o caminho da santidade. Todos nós queremos ser santos, não é verdade? Então, por isso nós precisamos evangelizar, por isso nós precisamos se doar, porque ninguém vai ser santo estando acomodado no sofá de casa, sem ir à missa, sem ir na escola vivencial. Não, a santidade está em buscar o outro, a santidade está em ser participativo na comunidade paroquial. No centro da atividade missionária encontra-se o anúncio de Cristo, o conhecimento e a experiência do amor. Pode passar. Pode passar. Então, já para encerrar, eu trago aqui para vocês 7 frases de São Paulo, que eu acho assim que vai encaixar muito bem. A primeira é: tudo posso naquele que fortalece. Então, mesmo diante da dificuldade, Paulo confiava no Senhor. E tem uma passagem dele com Silas. Ele estava na prisão, e Paulo e Silas começam a louvar e agradecer a Deus. E vai dizer o texto bíblico: aquela cadeia se abre, porque a partir do momento da entrega de Paulo e Silas ao Senhor, as graças começam a acontecer. Paulo e Silas estavam ali com aquela carne, com o seu corpo naquele cárcere, um lugar obscuro, mas mesmo assim Paulo e Silas não estavam desanimados, porque Paulo e Silas estavam naquela prisão. O corpo de Paulo e Silas estava, mas a alma e o coração de Paulo e Silas estavam em Deus. Que nós possamos, a exemplo de Paulo e Silas, estar com os pés aqui, mas que a nossa alma e o nosso coração possa estar em Deus.
Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por que muitas pessoas ficam frustradas, vivendo às vezes a ansiedade, a depressão? Porque muitas vezes se apoia nas pessoas, se apoia nas coisas desse mundo. Nós não podemos ter o nosso sustento nas coisas desse mundo e nas pessoas. O nosso sustento precisa estar em Deus. A gente deve aceitar as ajudas das pessoas, sim. É muito bom que as pessoas nos ajudem, só que as pessoas são limitadas. Ela não consegue nos assistir todos os dias e todas as horas, mas o Senhor, sim, Ele está conosco todos os dias e todas as horas. Aí Paulo, ao falar essa frase, ele compreendeu que a força não vem dele, mas que vinha do Senhor. O segundo, buscai as coisas do alto. Então é preciso caminhar com os pés fixos aqui, mas com o coração e com a alma em Deus. Buscar as coisas do alto é deixar ser transformado por Jesus. Buscar as coisas do alto é uma vida em Deus. Buscar as coisas do alto é buscar aquilo que alimenta a nossa alma. Assim como o nosso corpo carnal precisa do arroz, precisa do feijão para se manter de pé, a nossa alma também precisa de algo. A nossa alma precisa da oração, a nossa alma precisa da Eucaristia, a nossa alma precisa praticar a caridade para viver em paz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Essa frase é muito importante. Nós temos que viver felizes, meus irmãos, mesmo que a situação do dia a dia parece muitas vezes obscura. O Senhor quer te fazer de nós pessoas felizes. Eu sei que tem vezes que a gente vai sofrer, que a gente vai ter que chorar. Tem vezes que parece que perdeu tudo, parece que já não tem mais jeito. Mas nós precisamos nos levantar, porque o Senhor quer de nós pessoas novas, pessoas alegres. Nós temos que levar a ousadia do Evangelho na nossa alegria. Nós precisamos alegrar no Senhor, mesmo diante da tribulação, mesmo diante daquilo de ruim que está acontecendo. Nós precisamos buscar a felicidade, e a felicidade está em Deus. É fazendo a vontade de Deus, sendo solícito ao irmão, a felicidade vem. É discernindo, é pedindo o Espírito Santo, me dá um caminho, Espírito Santo, me renova, me dá uma direção. Aí a partir do momento que eu entregar a minha vida a Deus, Ele vai dar direção. E aí a alegria vai voltar sobre os nossos rostos. Nós devemos também trocar murmuração por louvor. É igual eu sempre aprendi com o Senhor. Ele mesmo vivendo na dificuldade, Ele falava: meu filho, eu estou bem, graças a Deus. E a gente sabia que estava vivendo um momento difícil. Mas Ele me falava algo assim muito interessante. Mesmo que as coisas não estão bem, fala que está bem, porque você está profetizando a bênção nas suas vidas. E aquilo que está ruim, depois vai ficar bom. Que ninguém te despreze por serem jovens. Aqui está uma frase importante para os jovens. Todas as pastorais e movimentos necessitam do jovem. Quando a gente vê um jovem procurando a Deus, rezando o terço, fazendo parte de uma pastoral, é uma direção de um mundo melhor. Quando as coisas ruins acontecendo lá fora, e quando a gente vê o jovem procurando a Deus, a gente vê reflexo de um futuro melhor. Os jovens são muito importantes para a igreja. Os jovens são o futuro da igreja. Aqueles jovens que entregam a sua vida a Deus, aquele jovem vai conseguir trazer muitos outros jovens para Deus. Então, é muito importante ter os jovens em nosso meio, e é muito bonito a gente ver aquele jovem que é temente a Deus. Está ali a frase: os jovens são o futuro de Deus, quando na verdade são o agora. Então, Deus espera muito dos jovens, Deus quer contar muito com os jovens. E ali está a Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus é uma jovem que morreu com 24 anos. E ela entregou a vida toda no amor. Teve um dia que ela acordou na casa dela e falou: papai, papai, meu rei. Aí o pai dela perguntou: o que foi, Teresa? Eu sonhei coisas terríveis, papai.
Eu sonhei que eu tinha comido um pedaço maior do bolo. Aí papai falou com ela: peça perdão a Deus, Terezinha. Então quer dizer, a entrega de Santa Terezinha foi muito grande a Deus. E quando ela estava no Carmelo, as irmãs estavam com tuberculose e ninguém queria cuidar das irmãs. E Terezinha foi lá no sótão do Carmelo, cuidou das irmãs. O que aconteceu com Santa Terezinha? Ela pegou a tuberculose e depois morreu. Na verdade, o santo não morre, né, gente? O santo, ele fecha o olho aqui e abre para Deus. Mesmo sabendo que as irmãzinhas estavam com tuberculose, ela foi lá cuidar delas. E ali está outro menino, Carlos Acuches, é o menino da Eucaristia, do Santo Terço, da adoração, o menino também da caridade. Eu fico pensando, porque se Carlos Acuches estivesse aqui na terra, ele era da minha idade, ele também nasceu no ano de 1991. Eu fico pensando, talvez eu viva 100 anos, eu não consigo fazer 10% que Carlos Acuches fez. Foi um menino que viveu tão pouco, mas viveu com intensidade, fez o bem e deixou aqui o seu legado. Acolher os fracos na fé. Quantas vezes a gente não tem paciência, às vezes com os nossos irmãos, que às vezes não entendem as coisas direito. Então é necessário a caridade, ensinar os outros, acolher o outro. Aqueles que são fortalecidos, aqueles que já são de caminhada, tem que ter às vezes paciência com o outro que às vezes não conhece a verdade. Imagine você ensinar uma coisa para as pessoas que não conseguem aprender direito. Não é muito bom, mas é preciso ter paciência. E Paulo vem nos chamar a atenção, acolher os fracos na fé. É ter essa caridade, é ter esse cuidado, é ter essa paciência de ensinar o caminho certo. O sexto: não seja pedra de tropeço para o seu irmão. Quantas vezes a gente, ao invés de levar uma palavra de vida, a gente leva uma palavra de fracasso para os outros. E Paulo nos chama a atenção: não seja pedra de tropeço para o seu irmão. Nós somos muitas vezes pedra de tropeço para o nosso irmão, quando a gente enche aquela pessoa de negatividade. Então nós devemos levantar o outro. Nós devemos dar direção para a vida do outro, mas com alegria, não com pessimismo. Às vezes a pessoa está batalhando tanto para conseguir algo, consegue, e depois a gente fica sem graça, a gente não vibra com a vitória do outro. Muitas vezes acontece isso. Ao invés da gente levar o outro a conseguir um sucesso profissional, ou talvez um encontro assim muito forte com Jesus, a gente fica puxando para trás. Infelizmente, até dentro da igreja, é com muita tristeza que eu venho falar isso, até dentro da igreja existe pedra de tropeço. Às vezes a pessoa tem aquela ideia de evangelizar, de levar Jesus às pessoas, e costuma ter aquelas pessoas para travar, para não deixar a ação de Deus acontecer. Que ao invés de ser pedra de tropeço para os outros, que nós possamos ser fonte de reerguimento e de encontro com o Cristo. E o último: viver é Cristo, morrer é lucro. Que é exemplo de Paulo, que nós possamos doar a nossa vida para Jesus. Enquanto nós viver, nós vamos viver para Jesus. Nós vamos seguir a palavra de Deus. Nós vamos levar com firmeza esse anúncio. Viver para Cristo é deixar as coisas do mundo, é deixar o pecado e viver somente para Cristo. Como eu já disse antes, é como Paulo, é estar com os pés aqui, mas com a alma e o coração em Deus. Que nós possamos cada dia mais buscar esse Deus, que nós a cada dia mais nós possamos nos entregar mais a Ele, fazendo a sua vontade. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nosso muito obrigado, Silcio. Te agradecemos de coração por uma escola tão linda, um testemunho tão bacana, né? Tão bom ver jovens aí no nosso meio evangelizando, fazendo fermentar esse amor de Cristo. Muito obrigada. Deus lhe pague. Fecha. Então, gente, encerrando a nossa escola, depois nós teremos uma outra parte com os nossos recadinhos finais. Mas vamos encerrar nessa parte, né? Desejando a todos aí uma boa noite, que fiquem com Deus, que Nossa Senhora nos abençoe e nos guie nesses dias aí. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Maria, Mãe de Deus e da Igreja, rogai por nós. Decolores, viva a vida.